Fora todo mundo, diretoria omissa e time vagabundo. Foi isso que a torcida do Santos cantou quando o jogo ainda não tinha terminado na derrota do Peixe por 3-0 diante do Ituano na última rodada da fase de grupos do Paulistão de 2023. E aí eu tenho que vir aqui, dar a minha cara e dizer que a torcida está errada. Não. Não, senhor. Eles estão muito, mas muito certos. Porque o que eles viram em campo foi um time totalmente apático. O Santos, só para vocês terem uma ideia, para se classificar hoje para o mata-mata do Paulistão, precisava apenas empatar com o Ituano, porque o Botafogo perdeu para o São Paulo por 3-1 em casa. Ou seja, com o empate, o Santos ultrapassava o Botafogo e se classificaria para enfrentar o Bragantino, né, em segundo, para enfrentar o Bragantino nas quartas de final. Porém, nem isso o Santos conseguiu. Perdeu por 3-0 diante do Ituano, o Ituano que estava brigando para não ser rebaixado, que conseguiu a classificação com essa vitória. Mas, não vou dizer tudo bem, tá? Mas o pior disso não é de fato o resultado horrível. O Santos não pode admitir perder para o Ituano por 3-0 de forma alguma, com todo respeito ao clube, à instituição do Ituano. Mas assim, o pior realmente foi a forma como a equipe se comportou em campo. Todos os jogadores andando praticamente, o Santos com dificuldade de ter a bola, quando tinha uma lentidão absurda, parecia que era um jogo treino. O Santos não consegue fazer transição ofensiva, não faz transição defensiva, se organiza muito mal defensivamente e ofensivamente, não cria praticamente nada, sofre lá atrás. Hoje, eu tenho que admitir que diante do Ituano foi um resultado totalmente justo. Em nenhum momento o Santos mereceu sequer empatar. Então foi um resultado totalmente justo. Eu acho que valem as críticas para os jogadores, para o treinador também, mas principalmente para a diretoria. E assim, é algo que não dá para admitir. Pelo terceiro ano seguido, o Santos não consegue se classificar para o mata-mata do estadual. Eu não estou falando do brasileiro, em que o nível é maior, a competitividade é muito maior. Estou falando do nível estadual. O Santos não consegue chegar ao mata-mata. A única equipe grande que não consegue chegar ao mata-mata. E parece que estão normalizando isso. Hoje o que a gente percebeu, analisando de fora, é que o Santos não se abateu com a derrota, não sentiu. Parecia que estava tudo ok. Perdemos mais uma, não conseguimos chegar ao mata-mata, mas está tudo bem, tudo certo. O salário está caindo na conta, né? 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de reais. Bom, é o que a gente sentiu hoje. Mas o pior, cara, assim, os jogadores são ruins. Sim, o Odair Hellmann não tá conseguindo fazer praticamente nada. O Santos piorou em relação à primeira rodada do Paulistão. Mas o pior é quem traz esses caras. É o senhor Andrés Rueda, é o senhor Falcão. Foram eles que trouxeram esses caras, que trouxeram os jogadores que hoje o elenco do Santos tem, que trouxeram o técnico Odair Hellmann. Tudo bem, o Santos não tem tempo para treinar? Concordo. O Santos tem um time ruim? Também. O Odair Hellmann, porém, não pode deixar de lado por conta disso, porque o Santos, tudo bem, não tá conseguindo melhorar? Olha que situação, olha o que eu tô tendo que falar. O Santos não conseguiu melhorar? Beleza, mas mantém o nível, pelo menos da primeira rodada, mantém a competitividade. O Santos, que conseguiu a virada contra o Mirassol, lá na primeira rodada, teve um poder de reação, conseguiu ter uma competitividade maior, uma intensidade muito boa. Inclusive o Mirassol jogou muito lá e o Santos conseguiu virar a partida, conseguiu vencer o jogo. Na última rodada contra o Ituano, parecia um time treinando, cara, andando em campo. Os caras não sentiram, sabe? É um time sem tesão para conseguir o resultado. Então o time, não tem como eu elogiar aqui o Santos. Eu tenho que falar que o time caiu de rendimento, caiu de competitividade, de organização, de intensidade, de tudo. O Santos piorou da primeira para a última rodada do Paulistão. E é isso, o resultado é esse. Não consegue se classificar para o mata-mata. Fica de fora no grupo que tinha Bragantino, Botafogo de Ribeirão Preto e Inter de Limeira. Bragantino, tudo bem, uma equipe de Série A organizada, enfim. E o Botafogo, uma equipe de Série B. Inter de Limeira não tem divisão nacional. E o Santos não consegue chegar ao mata-mata. Mas assim, o pior de tudo, como eu já havia dizendo, são os caras lá que comandam, é a gestão. Por quê? Vamos fazer um balanço de toda essa gestão do Andrés Rueda, desde quando ele assumiu lá o clube, no dia 12 de dezembro de 2020, até hoje. Vamos lá, com calma, ó. O Santos, desde que o Rueda foi eleito, teve 8 técnicos, 2 interinos.
o Marcelo Fernandes, que foi interino durante 4 vezes, e o Orlando Ribeira, que foi interino por 1 vez. Além disso, os técnicos efetivos: Ariel Roland, que ficou 2 meses no cargo, Fernando Diniz, que ficou 4 meses, Fábio Carille, 5 meses, Fabian Bustos, que ficou um pouco mais de 4 meses, Lisca Doido, que ficou quase 2 meses, não chegou a 2 meses, e agora o Dair Helma, que está chegando a 4 meses no cargo. Foram 8 técnicos na gestão de Andrés Rueda e nenhum ficou sequer 6 meses no cargo. E o pior, esportivamente, se a gente for analisar os resultados, você vai ficar ainda mais envergonhado. No Paulistão de 2021, o Santos não se classificou para o mata-mata, obviamente, e brigou até a última rodada para não cair, isso mesmo, no estadual. No Campeonato Brasileiro ficou em 10º, também brigou para não cair, tá? O resultado ficar em 10º no meio de tabela é ilusório, porque o Santos chegou nas últimas rodadas do torneio brigando para não cair. Foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, eliminado na fase de grupos da Libertadores e eliminado nas quartas da Sul-Americana para o Libertad. Beleza. Fomos para o ano de 2022. No estadual o cenário foi o mesmo. O Santos não se classificou para o mata-mata, quase caiu novamente no Campeonato Paulista, ficou em 12º do Brasileiro e novamente brigou para não cair no Campeonato Brasileiro, conseguiu se safar nas últimas rodadas, caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil, não disputou a Libertadores e foi eliminado nas oitavas para o Deportivo Táchira, exatamente, na Vila Belmiro. Pois é. E agora, né, no início de 2023, eliminado na fase de grupos do Campeonato Estadual, não se sabe o que vai acontecer no Brasileiro, nem na Sul-Americana, e na Copa do Brasil acabou de se classificar diante do poderoso Ceilândia e vai enfrentar o Iguatu. Pois é, exatamente, esportivamente, esse é o Santos na gestão Andrés Rueda. Aí muita gente vem aqui e fala: pô, Vini, cara, é complicado, o Santos não tem grana. Beleza, eu concordo que o Santos não tem investimento, não tem a receita de algumas equipes como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, enfim, algumas equipes têm uma receita muito maior em comparação com o Santos. Eu até entenderia, esse argumento valeria se o Santos conseguisse ajustar, conseguisse contratar alguns atletas, pagando menor, obviamente, mas que fossem atletas que dessem um certo retorno, que conseguissem pelo menos ser aqueles caras que fossem resolver em algum momento, em algum instante. E não é isso que aconteceu. Vamos analisar as contratações em cada ano, 2021, 22 e 23 do Santos. Vamos lá. Em 2021, o Santos contratou Jandrei, Danilo Boza, Velasquez, Moraes, Zanocelo, Camacho, Augusto, Lacava, esses dois praticamente nem jogaram, o Augusto nem entrou em campo, o Lacava jogou 2 partidas, Marcos Guilherme, Batistão e Tardelli. Ok. 2022, Bauerman, Maicon, Auro, William Maranhão, Rodrigo Fernandes, Bruno Oliveira, Goulart, Johan Julio, Angulo, Natan, Carabarral, Soteldo e Luan. E agora em 2023, Vladimir, Joaquim, Messias, João Lucas, Lucas Lima, Daniel Ruiz, Alisson, Mendonça e Dodi. Pois é, meus amigos. Talvez 3, Fernandes, Soteldo, Dodi e o Batistão, conseguem se safar aí dessas contratações. São bons jogadores que realmente podem resolver o problema. Porque Joaquim, Daniel Ruiz e Alisson eu não vou opinar ainda, porque o Joaquim atuou 2, 3 partidas. O Daniel Ruiz acabou de estrear no Paulistão, né? Disputou uma partida pela Copa do Brasil e o Alisson ainda não voltou, não estreou ainda nessa volta ao Peixe. Foram 33 reforços. Se salvam 3, 4, 5, 6. Pois é. Esse é o nível de investimento do Santos. Aí você pode falar: ah, cara, a maioria veio de graça, né? Não, não. O Santos fez grandes investimentos em Natan, Carabarral, Mendonça, Zanocelo, que hoje nem joga, Camacho, né? Renovou com o Camacho, entre outros aí que eu já nem lembro de cabeça com quem o Santos pagou pra ter, e pagou caro, tá? Pois é, o Santos pagou caro pra caramba pra ter esses jogadores aí. Praticamente nenhum é titular, né? Só o Mendonça é titular e tecnicamente é horrível. Pois é.
E o pior, cara, o Santos ainda pagou um salário muito grande para alguns jogadores. O Mendonça ganha demais, ganha quase 1 milhão por mês. Angulo, Johan Julio, Goulart, em algum momento chegaram a ganhar 500 mil, 1 milhão de reais. E pagou por um certo tempo, né? 6 meses, 1 ano, esses caras aí. Só Johan Julio, Goulart e Angulo era quase 1 milhão, 1 milhão e meio por mês. Um pouco mais ainda. Para ter mais de 1 milhão e meio por mês, para ter esses jogadores no elenco. E algum deu algum retorno? Não. Pois é, o Santos está largado, o futebol do Santos está largado. Mais um ano a gente tem que ver a equipe do Santos não conseguindo se classificar para o mata-mata do Paulista. Em algum momento você, torcedor do Santos, imaginou isso? Pois é, eu também não. Pelo terceiro ano seguido o Santos não consegue disputar pelo menos as quartas de final do Paulistão. E aí, o que a torcida vai esperar dessa equipe no decorrer da temporada? No Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, o Santos vai ter algum reforço de peso? Realmente tem alguém que imagine que o Santos não vai brigar para cair no Brasileiro? Não, realmente algum torcedor imagina que o Santos vai brigar na parte de cima da tabela? Eu imagino que não. Hoje, infelizmente, a luta do Santos é para não cair, tanto no estadual quanto no Brasileiro. Pois é, esse é o reflexo da gestão de 3 anos do senhor Andrés Rueda. E o Santos está largado, o futebol do Santos está largado. Tudo bem, muita gente pode falar, não, a questão financeira, ele está arrumando a casa, está pagando as dívidas, assim, toda a questão financeira do Santos. Beleza, mas a gente tem que lembrar, isso é muito importante, mas muito mesmo, para organizar a equipe fora de campo, para dar uma sustentação maior, né, enfim, todo um planejamento. Só que o Santos, cara, é uma equipe de futebol. Então, se o Santos não tiver o resultado, não tiver o desempenho ideal dentro dos gramados, o Santos vai começar a cair de uma forma que não vai dar para sustentar. Não vai dar para o pessoal conseguir segurar. E esse é o reflexo do Santos de hoje. Um Santos que não briga por mais nada a não ser para não cair, tanto no estadual quanto no brasileiro. Beleza, galera? Essa foi a minha opinião de hoje, a análise. Bom, se eu esqueci de alguém, se eu esqueci de alguma coisa, se eu cometi alguma informação errada, por favor, me corrija aí, me comenta, mas eu acho que é realmente isso. Esse é o Santos de 2023, eu acho que ninguém espera que o Santos vai mudar de uma hora para outra. E a gente sabe que futebol não é isso, né? Futebol é planejamento, é constância, é ter uma forma de se pensar dentro e fora dos gramados, e não é isso que a gente está vendo.